Boa noite, desbravador. Muito bom voltar, terceira noite aí com vocês, 10ª região. Sucesso aí, Campuri tá bombando nas redes sociais, uma bênção. Muito legal estar aqui, terceira noite juntos. E vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos. Agora eu faço no capítulo 1, no verso 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, e logo despediu. E lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vá, mostre ao sacerdote e ofereça a oferta pela tua purificação. 3 ordens. E o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas, a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Bom, história interessante. Cada coisa que a gente lê assim, você fica pensando, bom, como é que foi isso? Bom, vamos entender então um pouquinho, primeiro, o que ele tinha. O texto diz que ele tinha lepra. A lepra é conhecida hoje como Hanseníase, né? O fogo selvagem, alguns têm vários nomes dessa doença aí. Era uma doença de pele e ela tinha algumas implicações, assim, eram terríveis. Uma das implicações da lepra era a ausência da dor. Lepra não dói. Não doía nada, a pessoa ia perdendo partes a ponta do dedo, orelha, nariz, ia caindo e não dói. E não sei se você sabe, mas a dor é uma bênção. Tem um livro fantástico chamado Dádivas da Dor. E não ter dor é uma maldição. Viver sem dor é uma maldição. E a lepra tinha esse, entre tantos outros, tinha esse. Tinha outro, o estigma social e religioso. Ele era afastado da religião e da sociedade. Ele ia para um lugar chamado leprosário, onde só havia leprosos. E se ele tivesse que sair de um lugar para o outro, ele tinha que fazê-lo gritando, tipo, imundo, 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 e sair feito um doido na rua, gritando imundo, 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 para que as pessoas, ao avistá-lo, afastassem dele. E tinha mais uma coisa, que eles atribuíam à lepra como sendo um castigo de Deus. Veja só, tantas coisas ruins acerca da lepra. Era um castigo divino. Por ser um castigo divino, tinha a crença popular, posso dizer assim, porque eles eram um senso comum. Dizia o seguinte: só Deus pode curar a lepra. Isso é pesado, essa afirmação. Então, assim, a pessoa ficou doente, leprosa, já era. Ele dizia o seguinte: olha, eu vou morrer, não tem mais jeito. Até porque não era tão comum, nós não temos nenhum registro histórico de cura de lepra. Nenhum fato extra bíblico dizendo que a lepra foi curada em algum momento. Veja só, quando o capitão do exército da Síria teve lepra, o famoso Naamã, e o rei da Síria mandou ele ao rei de Israel, está lá em 2 Reis capítulo 5 essa história, o rei de Israel disse: sou eu por acaso Deus para que venha a mim para curar a sua lepra? Então, todos sabiam que só Deus podia fazê-lo. A história. O homem se aproxima de Jesus, rogando, ele diz: Senhor, se quiseres, você pode purificar-me. Jesus diz: quero, fique limpo. E Jesus dá uma ordem para ele. Eu quero começar por a ordem de Jesus dá assim, ó, vá. Ele diz 3 coisas. Primeiro, não conte a ninguém. Segundo, apresente-se ao sacerdote. Terceiro, ofereça a oferta. Determinou Moisés pela purificação. Vou, de maneira bem rapidinha, passar essas 3 ordens. A última primeiro, a oferta. É muito simples. Toda vez que alguém recebia uma bênção, ele dava uma oferta. É o que nós fazemos hoje na igreja, chamada oferta de gratidão. Final do ano, as igrejas costumam montar uma árvore de Natal, dar uns envelopinhos para as famílias, para eles darem a oferta de gratidão por aquilo que Deus fez durante o ano. Isso é normal, a gente faz isso
todos os cursos, todos os sábados nós fazemos as ofertas, né? E havia uma especial que é a oferta de gratidão. Ok, segunda ordem, não conte a ninguém e ao sacerdote. Por quê? Se ele contasse, o sacerdote ia dizer assim, foi Jesus que curou. E aí ele poderia dizer o seguinte, não está limpo, não está purificado, volte para o leprosário. Porque só o sacerdote podia determinar se ele estava curado ou não. Embora ele estivesse curado, o sacerdote podia dizer que ele não estava curado. E ele teria que voltar à antiga prática. Por isso o segredo. Falou, ó, guarda segredo que é melhor para você. E terceira, ó, na minha ordem aqui, mas primeira para Jesus, não conte a ninguém. E aqui tem uma coisa importante, querido, que ele desobedeceu. Ele anunciou para todo mundo, ele saiu contando. Isso parece uma coisa boa, né? Mas não é. A desobediência sempre traz prejuízo. Sempre, sempre e sempre. O texto diz que Jesus não podia mais ir nas cidades, porque as pessoas vinham a ele com a motivação errada. Ir a Jesus, conectar-se a Jesus, com a motivação errada, é pior do que não se conectar. Lá em Apocalipse ele fala assim, ó, quem dera se fosse quente, motivação certa, ou frio, sem motivação nenhuma, mas é morno, tem a motivação errada. Ir a Jesus pelo motivo errado é pior do que não ir a Ele. Quando Ele desobedece, Ele traz grande prejuízo para o Evangelho. Fica aqui uma dica, não desobedeça. Procure obedecer, porque a desobediência sempre traz prejuízos. Eu não falo agora só da religião, eu falo da vida. Os pais, os professores, os mestres. Obedeça. É muito melhor. Vale muito mais a pena. Obedeça. Bom, pois bem. O texto diz que esse homem, ele fez isso, contou, espalhou e trouxe grande prejuízo ao Evangelho, mas eu vou voltar à história agora. Isso aqui está um pouco mais para o final. Quando ele vai a Jesus, ele fala assim, Senhor, se quiseres, pode me purificar. E tem uma lição aqui, querido desbravador. Você que está me assistindo aí. O se quiseres não é dúvida. Ele não duvida do poder de Deus. De maneira nenhuma. É fé. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que tu podes me purificar. Ele, como israelita, ele não adoraria a Jesus se não soubesse que ele era Deus. Porque o texto diz que ele se prostra diante dele com o rosto no chão. Lucas, eu acho que fala que ele estava com o rosto no chão, é Mateus. Uns 3 falam que ele estava com o rosto no chão. Ele está prestando reverência porque ele reconhece a divindade de Jesus. Ele exerce fé. Senhor, se quiseres, pode me purificar. Querido, se tem uma oração para a qual Deus sempre vai dizer, eu quero, é a oração motivada pelas bênçãos espirituais. A capacidade de perdoar, fé, confiança, domínio próprio, mansidão. Essa ele sempre vai dizer, sim, eu quero. Senhor, se quiseres, você pode me purificar. E ele vai até Jesus. E ele prostra-se diante de Jesus. E Jesus, movido, às vezes que ele ficou conduído, ele ficou comovido pela atitude daquele homem. E aí ele toca nele. E o texto diz que não é um toque de nojo, um toque de ponta de dedo. É um toque firme. Ele não está preocupado com a doença, porque ele tem poder para curar a doença. O último homem curado de lepra em Israel, segundo o texto bíblico, foi Naamã, 800 anos antes deste. Fazia 800 anos que ninguém era curado de lepra em Israel.
E um leproso se atreveu a ir a Jesus, se conectar a Ele e dizer: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele disse: eu quero ser limpo. Ele tem poder. Toda vez que você se conecta a Ele, Ele realiza maravilhas na sua vida. Ele tem poder e Ele quer fazer isso, o que é ainda melhor. Vá a Ele, conecte-se a Ele e Ele vai mudar a sua história. Que Deus te abençoe. Boa noite, até amanhã. Como é bom sentir o toque de Jesus na nossa vida. O toque do Senhor faz milagres, transforma o nosso coração. E nós precisamos permitir que o toque do Senhor Jesus seja realidade em cada um de nós. Você quer sentir esse toque? Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. O toque da Tua mão poderosa em nossa vida é realidade, nós podemos sentir isso. Continue, Senhor Jesus, nos conduzindo, carregando, Senhor, cada um de nós nos Teus braços de amor, nos Teus braços fortes, Senhor. Por favor, ó Deus, que nossa vida venha a ser transformada por Ti todos os dias, através do Teu toque de amor. Esteja com cada desbravador, cada família, Senhor, que está nos acompanhando. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar trabalhando em nossos corações. Dê-nos uma noite abençoada com o nosso descanso, porque amanhã nós queremos estar de pé novamente para mais atividades. E essas oportunidades só provêm das Tuas mãos. Então nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor continue conosco. Em nome e por amor de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Muito bem, desbravadores, nossa quarta noite, penúltima noite, se encerra aqui. Obrigado pela sua dedicação, por tudo que foi realizado no dia de hoje. E amanhã é o nosso último dia do nosso Camporee. Nós teremos novamente a meditação pela manhã, ok? Junto com o desafio do pastor. E nós teremos também as nossas últimas atividades do nosso Camporee Conectados, tá bom? E lembrando, amanhã à noite, a partir das 8 horas da noite, nós teremos a nossa última programação e o encerramento do nosso primeiro Camporee online Conectados, ok? Nos vemos amanhã, um forte abraço, um beijo no coração de vocês, tchau, tchau!